Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, essa aula é fundamental, nós vamos falar de ditadura civil-militar no Brasil, a ditadura de 64 a 85. Presta muito atenção, aula importantíssima. Não esquece, segue 10 História no Twitter, segue 10 História no Facebook, acessa o site 10historia.com para você poder fazer exercício, pegar tabela, pegar material, gabarito, coisa toda. Belezinha? Vamos lá? Ditadura civil-militar, sem mimimi, sem frescura, direto ao assunto. Bom, antecedentes. Primeiro eu preciso pensar o que levou à ditadura civil-militar. Por que os caras acharam razoável dar o governo na mão do exército? A gente precisa lembrar que houve, de acordo com essa aula aqui, governo João Goulart, houve o esgotamento do modelo populista. Quer dizer, já não dá mais, bicho? Nós estamos desde 1930, desde o começo da era Vargas, fazendo concessões parciais à camada trabalhadora, à classe trabalhadora. Então chega um momento que a classe trabalhadora está cansada, bicho. O cara quer efetivamente ascensão social, o cara quer ver o filho dele na faculdade, o cara quer ter mais direitos, quer morar num lugar decente. Por isso, a classe trabalhadora vai fazer um monte de manifestações em massa, as ligas camponesas, 3 milhões de trabalhadores grevistas. Então eu tenho um agravamento das tensões sociais. E isso preocupa muito a elite do país, Isso preocupa muito, especialmente o DN, PSD, setores ligados aí aos Estados Unidos, setores conservadores da sociedade. E eu falei Estados Unidos por quê? Porque os Estados Unidos morrem de medo da possibilidade de uma nova revolução cubana na América Latina. Os caras têm medo de uma revolução cubana aqui no Brasil. Eles diziam que para onde o Brasil fosse, a América Latina iria. Então, de repente, você fala, o Brasil virá um país comunista. Isso é tenebroso, isso é horrível do ponto de vista da política internacional americana. Porque poderia arrastar Uruguai, poderia arrastar Chile, poderia arrastar a Argentina, para um modelo. Lembra? Guerra Fria, bicho. Então, medo dos Estados Unidos. Tudo bem? Outro elemento, apoio de setores civis ao golpe civil-militar. A gente chama de golpe civil-militar por quê? Porque várias empresas, várias pessoas, várias instituições, vários órgãos da sociedade civil apoiam o golpe militar. Então você falar que é um golpe militar e empurrar para o exército, não, querido. A gente precisa trazer a sociedade civil para isso. Tem uma participação importante de setores da sociedade civil. Tudo bem? E por que eles participam disso? Porque tem medo de um governo genuinamente de esquerda. Então eu tenho medo de repente encontrar lá no governo um sujeito que de fato faça uma transformação mais significativa na sociedade. Então eu quero preservar, eu quero conservar o Brasil como ele é. Eu quero conservar o Brasil como está. Então eu preciso impedir transformações, por isso eu apoio o golpe civil-militar, para manter o país como está. Agora, somado a isso tudo, nós temos a doutrina de segurança nacional. Lembra, que a gente tem um exército, uma escola superior de guerra, muito vinculada à National War Academy, a Academia de Guerra dos Estados Unidos. Nós temos um exército que vai até justamente a França, para estudar, para conhecer lá táticas de guerra, para conhecer o papel do exército. Então, esse exército ele tem como referência o bloco capitalista. Então o exército vai se formando capitalista. Já na década de 40, você tem a promoção de vários daqueles tenentes, lembra da coluna Prestes? Vários daqueles tenentes vão sendo promovidos, os de direita, vão sendo promovidos e vão estudar no exterior. Então a elite intelectual do exército tem como referência o pensamento capitalista. Tudo bem? Tudo bem? E uma outra parte do exército declara guerra total ao comunismo, mas sem estar muito dotada de um pensamento intelectualmente forte, desenvolvido, como o caso de um grupo de militares que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Então a gente tem o golpe civil-militar. Dá uma olhada nessas imagens aqui. Veja só que bonitinho, Machista? Você achou machista? Comenta aqui se você acha machista ou não. As donas de casa que se alegram no fogão à chama da Ultragás. Que beleza, 1.500.000 lares, olha só, empresa, sociedade civil apoiando ditadura civil-militar.
Você percebe nesse outro cartaz aqui a negação da cultura indígena, né? Nesse cartaz aqui dizendo que não tem, né? Não tinha nada, do nada fez-se 90 milhões e parará. Né? Não sei, cadê o índio? Não tinha nada, não tinha nem índio. Lembra que uma das marcas, uma das características da ditadura é o extermínio de diversos grupos indígenas. Né? E perceba o seguinte, né? Olha só, lê aí. Percebeu que ele fala assim, e um dia ao que se fez faltava e criou-se a indústria. Reparou como a gente nega o papel do Vargas e do JK, que tem uma abordagem econômica mais nacionalista? Né? Lembra da diferença do liberalismo econômico, do nacionalismo econômico? Então os nacionalistas responsáveis pela criação da indústria de base no Brasil, especialmente o Vargas, o JK é menos nacionalista, mas né, o Estado tem um papel importante aí, a gente apaga. Parece que foi Deus quem criou. Né? Mas não é bem assim. Mas tudo bem. Golpe civil-militar, 31 de março, na noite do 31 de março para amanhã do dia 1º de abril, golpe civil-militar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que com o João Goulart ainda voando para o Rio Grande do Sul, né, o João Goulart ainda no ar, o presidente da Câmara dos Deputados, um sujeito chamado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, vai dizer o seguinte: declaro vago o cargo de presidente da República. O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo, ou ele está legitimando o golpe civil-militar. Por que legitimando? Porque ele poderia chamar o Congresso para discutir a situação, ele poderia chamar o Congresso para falar, escuta, os militares estão aí, cadê o presidente João Goulart, você não vai se manifestar? Mas não, ele senta na cadeira, declara o vago cargo de presidente da República, tudo bem? Tem até um áudio disso, né, que a gente pode procurar, tem até um áudio disso, e ele diz, e vem algumas ofensas para ele, aplausos do outro lado, mas o setor político, né, o pessoal lá de Brasília, concordou, legitimou e encampou esse golpe desferido pelo Exército contra o presidente João Goulart. Tá, é o Ranieri Mazzilli presidente? Deveria ser pela Constituição, né? Jânio renuncia, João Goulart toma o golpe, Mazzilli presidente. Mas não, o poder de fato está nas mãos do Comando Supremo Revolucionário, ou seja, Juraci Magalhães, Olímpio Mourão Filho, né, e alguns outros militares aí, líderes desse movimento civil-militar. No dia 9 de abril de 1964, aparece o nosso primeiro ato institucional, o chamado AI-1. Por que é ato institucional? Porque eu estou criando uma nova regra. Eu quem? Eu quem? Quem sou eu? Eu sou o governo, eu sou o Estado. Então eu chamo de ato institucional. Por que não chama decreto? Porque parece antidemocrático. Eu prefiro falar ato institucional, porque daí o ato institucional dá uma carinha um pouco mais democrática. Né? Mas, na verdade, o ato institucional diz o seguinte: primeiro, demissão dos funcionários públicos, civis ou militares leais ao antigo governo. Então eu estou mandando embora quem não for a favor do golpe. Segundo, cassação de mandatos dos opositores do golpe. Então, se você é político e é contra esse golpe civil-militar, esqueça, eu estou cassando o seu mandato. Terceiro ponto, prisão de opositores. Então, se você é um cara que é a favor do governo do João Goulart e vai à rua se manifestar, se opõe publicamente, convoca, está preso. Não é nada democrático, perceba. Né? Não é nada democrático. Democracia não tem nada. Você não poder defender o governo anterior, não é democrático. Você não poder pensar como o governo anterior, não é democrático. Tudo bem? E por fim, esse mesmo ato institucional vai instituir eleições indiretas para presidente da República. Então, de cara, a gente tem essa situação. Eleição indireta, prisão de opositor, cassação de mandato, demissão de funcionário público leal ao antigo governo. Né? E perceba como a gente está construindo um regime bastante autoritário no país. Agora, quando eu falo os militares, parece que eu estou falando de um bloco monolítico, né? Parece que eu estou falando de um bloco único. Mas não é um bloco único, não. Na verdade, eles têm muitas diferenças entre eles. Nós vamos dividir aqui em pelo menos 3 grupos. Um grupo, que é o grupo de oposição.
tem um grupo de militares que são mais de esquerda, que são contrários à intervenção militar, que são favoráveis à democracia ou até favoráveis a uma eventual ditadura com base, né, mas com base no que aconteceu em Cuba ou que estava acontecendo na União Soviética. Então eu posso pensar ali, né, um grupo de oposição a esse golpe civil-militar. Agora, eu tenho outros dois grupos, pelo menos, favoráveis a esse golpe. Um grupo que nós vamos chamar de Sorbonne. Por que Sorbonne? Porque são militares que saíram da Escola Superior de Guerra, né, que tinha sido criada lá em 1948, que são intelectuais, veteranos da Segunda Guerra Mundial, próximos da UDN. Lembra o UDN, aquele partido liberal, né, que quer se aproximar dos Estados Unidos? Então esses caras também querem se aproximar dos Estados Unidos, são anticomunistas, partidários de um poder executivo forte. Forte. Ou seja, eles querem o fortalecimento do presidente. Veja que o exército sempre pensou dessa maneira. Desde a proclamação da República em 1889 até agora, 1964, o exército tem essa percepção de que é preciso ter um governo executivo mais forte. E eles também defendem soluções econômicas técnicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho um pensamento muito voltado para fazer uma política econômica mais social, mais distributiva, né, que tenha um olhar mais social. Então, de que maneira eu vou distribuir renda, de que maneira que eu vou fazer uma política econômica que contemple as camadas mais baixas da população. Não, eu tenho uma solução técnica e no futuro o Brasil vai ser um país desenvolvido, então no futuro a gente vai ter menos pobre, no futuro a coisa vai ser melhor. Ah tá, mas e agora? Não, agora não tem muito o que fazer. Né? A gente vai ver no milagre econômico, né? Nessa aula aqui, ó, a gente vai fazer no milagre econômico como é que o Delfim Neto explica essa abordagem econômica. Agora, dentro dos militares, temos esse primeiro grupo, o Sorbonne, né? O outro grupo, que é o grupo da oposição ao golpe, e um terceiro grupo, chamado Linha Dura. Os Linha Dura, eles também são anticomunistas, mas eles não têm grandes ligações com os Estados Unidos, não. Eles são nacionalistas, eles são contrários à política e a qualquer tipo de democracia. Então os militares Linha Dura, eles são mais favoráveis a um governo ditatorial, pouco democrático, vamos instituir aqui a nossa vontade, vamos impor a nossa vontade e pronto, acabou. Tá? Os Linha Dura. Tá certo? Bom, vamos ver no próximo vídeo o governo do Castelo Branco, um cara que é da Sorbonne, né, desse grupo Sorbonne. Se liga na próxima aula.